Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico e algumas noções de genética quantitativa. A genética quantitativa ela vai ser muito importante para que a gente possa entender alguns conceitos importantes de variância, quais são os efeitos reais do ambiente sobre uma determinada característica de uma planta que a gente quer, por exemplo, realizar um melhoramento genético. Conceitos importantes para que a gente entenda no futuro sobre herdabilidade, que é importantíssimo nos programas de melhoramento. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, certo? Então, quais são alguns pontos que nós iremos tratar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre a teoria da linhagem pura, que nós já falamos um pouquinho, né, sobre essa questão de linhagem pura, de homozigotos, de homozigose nas aulas passadas e também lá na genética, tá? Quando a gente foi trabalhar, né, quando Mendel começou a trabalhar com suas ervilhas, ele trabalhava com linhagens puras de ervilha. Na aula passada nós falamos sobre as plantas autógamas, que tinham uma homozigosidade alta, né, eram muito homozigotos que nós observávamos na população, então isso também traz um conceito muito relacionado a linhagens puras. Vamos falar sobre a hipótese dos fatores múltiplos, que é quando a gente já está trabalhando com características que não são somente influenciadas por um único par de genes ou poucos locos, mas com características que já são influenciadas por muitos genes. E falar um pouco sobre as bases genéticas dos caracteres qualitativos, que são os caracteres descontínuos, e as bases genéticas dos caracteres qualitativos. Então, quando nós tratamos de programas de melhoramento genético, é importante nós sabermos se aquela característica que nós estamos trabalhando, que nós estamos buscando alterar, né, melhorar, de acordo com o objetivo que nós temos, se é um caráter qualitativo ou quantitativo, tá? E isso é importante porque vai estar relacionado a qual estratégia que nós iremos usar e o que nós iremos observar a campo. Então, no início da genética, nós vamos ter Mendel, que trabalhou com as leis da herança, então ele que veio com a ideia de hereditariedade, de como que os fatores eram passados de uma geração a outra. Só que Mendel ele trabalhou com os chamados caracteres discretos ou descontínuos, e que nós vamos na aula de hoje aprender que são chamados caracteres qualitativos. Os caracteres discretos ou descontínuos eram aqueles em que normalmente são influenciados por um par de genes ou dois locos, ou seja, dois pares de genes. Normalmente é uma herança monogênica, em que nós temos, vamos supor, duas características contrastantes. Então, Mendel trabalhou com ervilhas verdes e amarelas, com vagens lisas e enrugadas, com flores brancas ou roxas. Então, esses são os caracteres discretos. Então, eu observo rapidamente os fenótipos contrastantes. Então, são chamados descontínuos. E ele ignorou a chamada variação contínua, né? O que seria a variação contínua que nós vamos ver na nossa aula hoje? São os caracteres quantitativos. São aqueles que nós temos uma variação, a gente não vê somente dois fenótipos contrastantes. A gente pode ver, por exemplo, plantas com diferentes tonalidades de grãos, plantas com diferentes tamanhos. Então, não são somente duas coisas ou três ao máximo que eu estou vendo. Eu vejo variações a campo. Então, variação contínua, ele não ignorou pelo fato de ele estar trabalhando com ervilhas. E no caso das características que ele trabalhou na época, eram características descontínuas, tá? Johansen, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, nós vamos falar mais sobre o trabalho dele, ele já cunhou as chamadas teorias das linhagens puras. Ele observou, e eu vou falar rapidamente aqui porque a gente vai aprofundar na aula de hoje, que sementes mais leves vão dar origem a sementes mais leves. Ele trabalhou com feijão. E sementes maiores dão origem a plantas maiores, né? Então, sementes maiores vão dar origem a plantas que têm sementes maiores. Então, ele observou isso passando de geração em geração.
Johansen também, dentro da teoria das linhagens puras, ele viu que a gente tinha uma variação muito dentro das linhas, e essa variação dentro das linhagens era devido a um efeito ambiental, não genético, tá? E foi Johansen que trabalhou e cunhou, digamos assim, e definiu a primeira vez a palavra fenótipo. Então, Johansen observou e digamos assim, descreveu a palavra fenótipo pela primeira vez no seu trabalho. O que se observou é que existia uma disputa científica entre ideias mendelianas e ideias darwinistas. As ideias mendelianas, elas vinham, dizendo que a variação ela era descontínua dos caracteres. Então, a gente sempre observava características contrastantes e que quando a gente tinha uma nova característica, evolutivamente, ela vinha a saltos. Então, era devido a uma grande mudança. Já, sim, outros cientistas, eles acreditavam e defendiam as ideias darwinistas, que dizia que a variação ela era contínua dos caracteres e que a evolução, na verdade, acontecia com pequenas mudanças. Então, o que se observava na época era que nós tínhamos as ideias mendelianas, por exemplo, em que a gente via uma característica contrastante a outra característica, tá? E as ideias darwinistas já diziam que as características eram uma variação contínua. Então, por exemplo, a gente via no campo, vamos supor, uma característica de cores de sementes. Então, a gente viu uma gradação, na verdade, Era o que a gente observava a campo. Já os mendelianos, eles acreditavam em caracteres discretos, Então, características que eram muito bem definidas. O que se tem, na verdade, O que hoje nós sabemos? Que isso vai depender de quantos genes estão controlando aquela característica. É o que a gente vai tratar na aula de hoje. Se a característica ela é influenciada por poucos genes, Então, vamos supor, aqui a gente tem um locus, ou seja, um par de genes, provavelmente a gente pode observar características muito definidas, tá? Agora, se a gente trabalha com características que são controladas por muitos genes, a gente tem muitos locos, então aqui, por exemplo, é um azão, 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 azinho, 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 tá? Agora aqui a gente já vai ter, por exemplo, 3 locos, então vão ser um azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, azão, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho. Então, nós vamos ter uma quantidade muito grande de variação, então cada cor, dentro dessa gradação, é devido a um genótipo diferente. Então, a gente tem uma quantidade de genótipos muito maiores. E, possivelmente, fenótipos também, muito mais fenótipos, observáveis a campo. Então, essa é a grande questão. Nenhum dos dois está errado, Não existe uma teoria certa e uma errada. O que existe são caracteres quantitativos ou qualitativos? Quantos genes estão realmente controlando essa característica que eu estou observando? São poucos genes? São muitos genes? Quanto mais locos nós temos, quanto mais genes estão envolvidos, mais complexo, vai ser o que eu estou observando. Wilson Johansen, ele foi um biologista dinamarquês e foi ele que desenvolveu a teoria de linhagens ou linhas puras. Ele trabalhou durante 6 gerações com a variedade de feijão Princess e ele publicou seus trabalhos. O que ele observou, a partir da seleção com o peso das sementes? Ele observou 2 coisas importantes. Então, vamos somente apontar aqui. Primeiro, que cada linhagem, certo, tinha um peso médio característico. Então, se a gente for ver dentro da linhagem, então ele pegava, por exemplo, uma sementinha e plantava, e aí depois ele pegava todas as sementes dessa geração e pesava. Então ele via que existia dentro de cada linhagem um peso característico, mesmo que dentro da linhagem, tá, tivesse tamanhos diferentes. Então, ele trabalhou durante 6 anos, certo? Selecionando dentro de cada linha. E ele trabalhou com 19 linhagens diferentes. Então, se a gente for ver aqui o peso médio, tá? Observando, a gente vai ver que a gente poderia ter a linhagem com o menor peso e a linhagem com o maior
peso. Isso é o peso das sementes parentais e das sementes filiais, ou seja, a linhagem paterna e as progênies, certo? Então, dentro da linhagem, a gente vai ver que nós vamos observar que de uma geração para outra, o peso médio se manteve, tá? Com pouca diferença. Então, dentro da linhagem, a gente tem que existe uma média estável dentro da linhagem. O que a gente vai observar é entre as linhagens uma variação, tá? Então, como eu comentei aqui, ele pegava a sementinha menorzinha e plantava. Depois pegava as maiores sementes e plantava. Então, 19 linhagens diferentes. Dentro da linhagem, a gente teve uma estabilidade na média do peso, certo? Mas entre as linhagens, a gente tem uma grande variação, certo? Então, olha aqui, ó, diferença entre as linhagens sempre existiu, certo? Então, desta forma, o que é importante nós lembrarmos, certo? Que a variedade Princess, então, ela era constituída de linhas puras. Por que ela era constituída de linhas puras? Porque o feijão, como nós vimos na aula passada, ele é uma espécie autógama. Então, é uma espécie que realiza autofecundação, que tem muitos homozigotos, uma homozigose elevada, tá? Então, a diferença de peso, basicamente, é de origem genética. Então, por isso que a gente vê entre as linhagens uma diferença, tá? Agora, dentro da linhagem, essa pequena diferença que a gente observa aqui, ou que a gente está observando, né, com o passar do tempo, essa pequena diferença dentro da própria linhagem, se deve a questões ambientais, certo? Agora, entre as linhagens, a diferença é genética. Então, isso confirmou a constituição de plantas homozigotas não segregantes nas linhagens. A seleção não foi eficiente porque as variações observadas dentro de uma mesma linhagem eram devido a efeitos ambientais e não tinham origem genética. Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Com o passar do tempo, Johansen ele poderia sempre selecionar dentro da linhagem 1, por exemplo, sempre a menor sementinha e da outra linhagem a maior semente. O fato de ele estar selecionando dentro da linhagem a maior semente ou a menor semente não teria efeito nas gerações subsequentes. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente não observava sementes cada vez menores. Aqui, por exemplo, né? Basicamente, se manteve. Basicamente, né? Não teve uma grande variação. E aqui também nas filiais a gente não tem uma diferença tão discrepante. Por quê? Porque quando ele seleciona dentro da linhagem, o efeito ali é basicamente ambiental. Então, o fato daquela sementinha ser menorzinha dentro da linhagem não é porque geneticamente ela tem um código genético para ser uma semente menor. É só porque ela foi menor porque tomou menos chuva, teve algum problema com aquela planta. Então, é basicamente efeito ambiental. Agora, entre as linhagens, aqui, se a gente escolher realmente somente os feijões maiores e descartasse os menores, aí a gente somente ia ter feijões maiores. Porque aqui, sim, entre uma linhagem e outra, a gente tem uma variação genética. Então, por isso que a seleção não é eficiente dentro da linhagem, certo? Somente entre as linhagens, não dentro, somente entre. Porque dentro a gente não tem, a diferença só é ambiental, não é genética. Então, quando a gente trabalha num programa de melhoramento genético, por isso que é importante a gente saber, aquela característica que eu estou selecionando, ela é basicamente um efeito genético ou é um efeito ambiental? Isso vai mudar totalmente o resultado da minha seleção. Então, Johansen ele estabeleceu 3 princípios, que há variações herdáveis, realmente, e as causadas pelo ambiente. Até aquele momento, não se tinha essa ideia, né, de efeito ambiental, de efeito genético. E que a seleção só é efetiva sobre diferenças que são herdáveis. Hoje isso é bem óbvio para a gente, mas naquele momento não era. E que seleção não gera variação.
a gente tem que já ter a variação genética, a gente já tem que ter a variabilidade genética, e aí a gente efetua a seleção. Então, entre as linhagens, a gente tem diferenças genéticas e ambientais. Dentro de cada linhagem, se a linhagem é pura, a diferença que a gente observa somente a diferença ambiental. Então, a variação que eu observo entre as linhagens, elas são herdáveis, porque existe uma variação genética ali. Agora, dentro da linhagem, que é basicamente uma linhagem pura, homozigótica, né, uma homozigose alta, elas não vão ser herdáveis. Então, não adianta eu selecionar dentro de uma linhagem pura, que todo mundo é homozigoto, todo mundo não tem variação genética, não adianta eu selecionar ali. Pode ter uma semente enorme, que foi porque ali ela cresceu muito, eu seleciono, isso não me dá nenhuma segurança de que a minha progênie, as minhas gerações filiais futuras vão ter aquela característica. Para que seja herdável, a variação que eu estou observando, o diferencial que eu estou vendo ali, tem que ser genético. Isso é importante para a próxima aula, quando a gente for falar de variância genética, tá? Fenótipos mendelianos, como a gente viu, eles estão sempre divididos em classes fenotípicas distintas ou contrastantes, que foi o que eu comentei com vocês. Então, neste caso, os caracteres são qualitativos, certo? Então, a variação ela é descontínua ou discreta. O que eu observo, né, é uma característica influenciada por poucos locos. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma dominância completa, né, relembrando, né, aqui eu tenho uma influência somente de um locus, um par de genes. Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades genotípicas, azão, 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 azinho, 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 e 2 possibilidades fenotípicas. Então, isso são características qualitativas, são características que, se é uma herança monogênica, é mais fácil realmente você realizar melhoramento genético, porque você não precisa de tantos indivíduos para que você veja os fenótipos contrastantes que ali existem. Agora, a hipótese de fatores múltiplos, ele veio principalmente com a pesquisa de duas pesquisas importantes, 2 pesquisadores muito importantes. Yule, em 1906, um biometrista inglês, ele sugeriu que não havia conflito entre a herança mendeliana e a herança de caracteres contínuos, que foi o que eu comentei, não existe o certo e errado. Na verdade, o que existe é uma característica influenciada por poucos genes ou por muitos genes, muitos locos envolvidos. Muitos genes apresentam efeitos similares e são responsáveis pela variação contínua dos caracteres. Nilson Will já foi um melhorista russo que ele reportou esse modelo, né, de Yule, e ele confirmou trabalhando com trigo e arroz. E ele observou que a cor dos grãos do trigo, nesse caso, ele era influenciado por 3 locos. E esses 3 locos possibilitavam uma variação contínua do que era observado a campo. Eu não via somente sementes de 2 cores. O que eu via era uma gradação de coloração, tá? Então, o Nilson Will, ele trabalhou então com trigo, e o que ele fez? Ele realizou um primeiro cruzamento de trigo que tinham grãos brancos com vermelhos. Na geração F1, ele observou somente grãos vermelhos, e até aí a gente até poderia entender que seria o quê? Sei lá, aqui seria azinho, azinho, aqui azão, azão e um azão, azinho. Quando ele autofecunda, ele observou na geração F2 3:1. Opa, quando a gente vê fenotipicamente 3:1, o que a gente lembra? Mendel, certo? Então, nesse caso, seria, né, um único gene. Quando ele realizou novamente este cruzamento e autofecundou novamente, ele já observou que a gente tinha uma variação de 15 plantas com grãos vermelhos para uma planta com grão branco. Quando ele realizou o terceiro cruzamento, ele já observou que nós tínhamos 63 plantas com grãos vermelhos para uma planta com grão branco. Então, neste caso, isso aqui mostra o quê? Que a característica de grãos, e neste caso o que é importante a gente lembrar é que esses grãos vermelhos, na verdade, que Nilson Will observou, era uma gradação, eram tanto plantas com sementes bem vermelhas, um pouco menos vermelhas, rosadas, era uma tonalidade que ele observava. Então,
O que ele observou nos seus cruzamentos? Que, na verdade, o que comandava a cor dos grãos em trigo e essa variação de coloração era porque nós tínhamos 3 locos comandando essa característica, tá? E que todos segregavam de 3 para 1, tá? E quando nós tínhamos 2 locos segregando juntos, a gente tinha uma proporção de 15 para 1. Agora, quando todos os locos estão segregando juntos, nós tínhamos uma proporção de 63 plantas com grãos vermelhos para 1 com grão branco. Professora, eu não entendi nada. Como assim? Então, vamos lá. Aqui é o que a gente observaria, né? Se nós tivéssemos todas as possibilidades, as 63 possibilidades. Então, vamos lá. Quando eu falo em hipótese de múltiplos fatores, né? Então, a possibilidade de nós termos vários locos interferindo em uma característica. Então, no caso dos grãos de trigo, o que nós temos é que nós temos 3 locos, azão, azão, por exemplo, Bzão, Bzão, Czão, Czão, tá? Então, vamos imaginar. Essa daqui seria o genótipo da planta, de uma planta, aqui o genótipo da outra, da outra, da outra. Então, quando nós temos os 3 locos segregando, todos segregando, se a gente tem todas as possibilidades de genótipos, nós teríamos 64 possibilidades. Por quê? Porque nós temos 3 pares de genes, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com a característica do grão de trigo, por exemplo, da coloração, a gente vai ter o gene A, B e C. Esses 3 genes, então 3 locozinhos, vão estar trabalhando juntos e como eles estiverem combinando, a gente vai ter grãos vermelhos ou grãos brancos. O que a gente tem que entender aqui? Que quando nós temos todos eles recessivos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e Czinho, Czinho, é quando a gente tem a coloração branca. Só nessa possibilidade. Qualquer outra possibilidade, a gente vai ter uma tonalidade diferente, certo? Então, por exemplo, quanto mais, digamos assim, dominantes nós tivermos, maior possibilidade de genes em dominância, mais avermelhado será o grão. Quanto menos nós tivermos em dominância, ou seja, tivermos mais possibilidade de recessivos, mais claro seria esse grão. Por quê? Porque como aqui a gente não tem uma dominância completa de nenhum dos 3 genes, quanto mais dominante nós temos, maior é a tonalidade. Tá? É como se cada gene em dominância possibilitasse uma pigmentação maior, tá? Então, neste caso, foi o que ele observou. Nós tínhamos 63. Então, esse aqui é o quadro de Pinan, né? Vamos relembrar que é o quadro de Pinan. Aqui são todos os gametas possíveis, né? E aqui são todas as combinações genotípicas possíveis. Quando a gente trabalha somente com 2 pares, lembra? Nós temos 4 e 4. Então, a gente tem 16 possibilidades. Quando nós trabalhamos com 3, tá? A gente tem 64 possibilidades genotípicas. Os fenótipos vão estar muito relacionados à dominância ou não. Neste caso, que a gente não tem dominância, nós temos 63 vermelhos para 1 branco. Então, todos esses daqui vão ser vermelhos e a gente vai ter somente um branquinho. Mas é isso que a gente vê, né? Na verdade, né? O que está acontecendo. Então, lembrando, a gente tem o cruzamento de um branco, que seria um totalmente recessivo, com um vermelho escuro, que é todo dominante. Quando a gente tem o primeiro cruzamento, a gente tem uma segregação, né? Então, a gente tem aqui um heterozigoto, que é um vermelho intermediário. Quando a gente autofecunda isso daqui, e a gente possibilita toda essa segregação, o que a gente vai ver a campo é a variação contínua, tá? Por quê? Porque a gente vai ver, né, de acordo com a quantidade de alelos em dominância ou recessivos, tonalidades diferentes, tá? São classes diferentes? São, mas quando a gente olha a campo, a gente vê uma variação contínua, por isso que
o Mendel e Darwin ali, né, a ideia de variação contínua e descontínua aqui trabalha junto. A gente tem classes diferentes, de acordo, né, com diferentes números de alelos que vão contribuir com o pigmento. Como eu falei, quanto mais dominantes eu tenho, maior é a pigmentação. Quanto menos alelos dominantes, menor a pigmentação. Então, são classes distintas, mas a campo a gente vê uma variação, tá? Então, a gente vai ter fenótipos diferentes. Então, neste caso, são, digamos assim, 3 locos, né? São 3 genes trabalhando. Então, vamos entender aqui a base genética dos caracteres qualitativos e quantitativos. Quando a gente trabalhava, então, com caracteres qualitativos, que é aquela variação descontínua, nós vamos sempre trabalhar com fatores contrastantes. Então, nós temos poucos locos que estão governando aquele caractere. A gente tem um loco, por exemplo, com 2 alelos. Seria o quê? O azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. Então, a gente tem normalmente 2 fenótipos, se for uma característica dominante. Ou a gente pode ter o que a gente já viu nas outras aulas, né? Um azão, azinho, por exemplo, um bezão, bezinho, né? Aí aqui a gente teria 16 genótipos possíveis. Aí nós teríamos, por exemplo, 4 fenótipos no máximo, quando a gente trabalha com 2 locos e 2 alelos, certo? Então, neste caso, são caracteres qualitativos, mais fáceis de visualizar. A gente pode ter um loco com 2 alelos e uma dominância completa, que é aquilo que eu comentei. Azão, azão, ou azinho, azinho, neste caso, não tem problema. Então, se aqui for um azão, azão e um azinho, azinho, aqui a gente vai ter um heterozigoto, né? Um azão, azinho, por exemplo. Se a dominância é completa, a mesma característica eu vou ter de um dos pais, lembra? Então, meu F1 aqui vai ser a característica igual a do pai, de um dos pais. Quando a gente autofecunda, a gente vai ter aquela possibilidade de 1 para 2 para 1, né? Então, 1 azão, azão, 2 azão, azinho, e 1 azinho, azinho, certo? Então, aqui só é uma outra forma, né, de escrever, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Lembra? Então, genotipicamente, a gente vai ter 1 para 2 para 1, mas fenotipicamente, a gente só vai ter 2 fenótipos, o dominante e o recessivo. Quando eu tenho um loco, mas sem dominância, aí, no meu F1, a gente observa uma característica intermediária, certo? Porque a gente não tem dominância. Então, azão, azão, azinho, azinho, dá um azão, azinho. Neste caso, é uma característica intermediária. Se a dominância estiver relacionada com pigmentação, por exemplo, vai ser uma nova cor, tá? Então, o exemplo, por exemplo, a gente tem uma planta que é vezão, vezão, cruza com uma planta bezinho, bezinho. A gente não tem dominância aqui. Então, vezão, vezão, pigmento vermelho, ausência do vezão, pigmento branco. Quando eu cruzo e eu tenho meu heterozigoto, que seria um vezão, bezinho, eu vou ter metade da pigmentação. Então, surge uma característica intermediária, certo? Que seria a rosa. Então, neste caso, a gente não tem dominância. Mas, quando nós trabalhamos com 2 locos, com ausência de dominância, já vai ficando mais complexo. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com 2 locos e ausência de dominância, vamos considerar que quando a gente tem alelos dominantes, a gente tem pigmentação. Então, se eu tenho 2 alelos aqui em dominância, eu vou ter pigmentação vermelha. Se eu tenho 2 alelos em dominância, pigmentação vermelha. Se eu tenho 2 alelos em dominância, pigmentação vermelha. Independentemente se é o gene A ou B. Aqui o que importa é o quanto de dominância eu tenho. Então, se eu tenho um heterozigoto aqui, e eu autofecundar esse heterozigoto, eu vou ter todas essas possibilidades, porque eu vou ter, né, uma geração segregante. Então, neste caso, eu vou ter a possibilidade do vermelho mais intenso, que é quando eu tenho 4 todos em dominância,
por exemplo, como também eu vou ter a possibilidade de não ter pigmentação, quando eu não tenho nenhum em dominância. Se eu tenho somente um alelo em dominância, aqui, por exemplo, o B ou o A, meu pigmento vai ser bem fraquinho, tá? E aqui, da mesma forma, vai ser o mesmo daqui, porque eu tenho 2 alelos em dominância, e aqui eu tenho 3 aqui em dominância. Então, quanto mais alelos em dominância eu tiver, mais pigmentação forte, quanto menos, mais branco. O que acontece se é uma espécie autógama que se autofecunda? O que a gente vai observando com altas fecundações é que eu vou sempre retirando, digamos assim, os heterozigotos. E eu vou tendo sempre aqueles que vão se mantendo mais em homozigose, certo? Então, neste caso, eu acabaria mantendo, né, o azão, o azinho, bezinho, né? E os que são mais heterozigotos, que tá em uma heterozigosidade maior, eles vão saindo, né? Então, vai permanecendo mais a homozigose. E aí, os heterozigotos vão sendo reduzidos geração após geração, porque eu vou autofecundando, né, essas plantas. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui? Que quando eu trabalho com um loco, no caso azão, azinho, ou bezão, bezinho, enfim, a minha frequência genotípica sempre vai ser 1/4 azão, meio azão, azinho, 1/4 azinho. Se eu tenho dominância, eu vou ter somente 2 fenótipos observáveis, 3/4 de um e 1/4 do outro, certo? Se eu não tenho dominância, eu vou ter aqui, ó, 3 fenótipos, porque o intermediário tá aqui, que é o azão, azinho. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com 2 locos, aí já vai ficando mais complexo. Por quê? Porque genotipicamente, né, eu vou tendo os segregantes aqui, eu tenho 16 possibilidades de genótipos, certo? Quando eu faço o meu quadrinho de Pinan, né, eu tenho 16 quadradinhos. Se eu tenho dominância, a minha frequência genotípica é aquela lá de Mendel, 9/3/3/1. Agora, se eu não tenho dominância, e aí eu vou ter muito mais possibilidades de fenótipos, certo? Que é aquilo que eu mostrei para vocês. De acordo com a quantidade de genótipos dominantes que eu tiver, os fenótipos vão ser distintos, né? Então, vai complicando mais. Os caracteres quantitativos, que eu comentei com vocês, tem uma variação contínua do que eu estou observando, ele é governado por muitos locos. Então, 3, 4, 5 locos. E quando nós temos, isso é importantíssimo, hein, gente? Quando nós temos a influência de muitos locos, ou seja, o caráter é quantitativo, isso é importantíssimo, ó. Nós temos muito efeito ambiental, tá? E se nós temos muito efeito ambiental, é mais difícil fazer melhoramento genético. Então, o efeito da minha herdabilidade, que nós vamos ver a aula que vem, é menor. Ou seja, eu posso selecionar, mas o que eu vou herdar daquilo ali não vai ser uma grande porcentagem, porque tem uma influência ambiental muito grande. Então, foi o que eu comentei. Quanto mais locos nós temos, mais a possibilidade. Então, o que a gente observa no campo seria isso. Uma variação da característica, realmente governada por muitos. Aqui, somente 3 locos, né? Já causa essa variação todinha, né? Então, importante nós sabermos, né? Então, quando nós falamos, então, em genótipos, a gente está trabalhando, então, com muitos locos, com poligenes, N vai ser o número de genes ou de locos que eu vou ter, que são unidades de recombinação. Para eu saber quantos gametas eu vou estar trabalhando, eu vou levar 2 a N. Então, 2 ao número de genes que eu tenho, né, que estão influenciando aquela característica. Quantos genótipos eu terei? 3 elevado a N. E o número de combinações de gametas, 4 elevado a N. Então, o que quer dizer isso? Quando eu estou trabalhando com somente um loco, por exemplo, azão, azinho, classe de gametas que eu vou ter somente 2, certo? Azão ou azinho. Então, quando eu faço o meu quadrinho de Pinan, são 4, né? Lembra? São 2 possibilidades. Azão e azinho.
Quantos genótipos eu vou ter? Azão, azinho e azinho, azinho, certo? Qual a população perfeita? Quer dizer, quantos indivíduos eu preciso ter para ter todos os fenótipos existentes? 4, que é o número de quadradinhos, lembra? Então, eu tenho aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho. Então, eu vou ter a possibilidade azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, aqui eu tenho 4, é a minha população perfeita. Então, eu vou ter o azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Quantos fenótipos eu tenho? Se a dominância for completa, eu tenho 2. Os fenótipos dominantes e o fenótipo recessivo. Se for uma dominância incompleta ou ausência de dominância, como eu colocar aqui, eu tenho 3, porque eu vou ter um intermediário, que é o meu heterozigoto. Quando eu trabalho com 2, então, azão, azinho, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, né? Então, já estou trabalhando com 2. Ô, letra bonita, hein? Perdão, gente, mas é porque com o mouse fica difícil. Eu já vou ter 4 classes de gametas. Quais são os meus gametas? Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Professora, eu não estou entendendo nada. Ih, tem que voltar lá nas aulas de genética, hein, gente? Isso aí a gente já viu na genética, tá? Então, classe de gametas, 4 possibilidades de gametas. Tanto que quando eu vou fazer meu quadrinho de Pinã, eu boto 4 e 4, então dão 16 possibilidades. Quantos genótipos eu vou ter? 9 genótipos possíveis. Quantas combinações eu vou ter? 16. Então, para que eu possa ver todos os meus fenótipos, eu tenho que ter 16, que é o número de quadradinhos, né? Então, são 16 possibilidades. Fenótipos que eu terei? 4 fenótipos se for dominância completa. Se for dominância, ausência de dominância, 9 fenótipos diferentes. Agora, vamos entender o seguinte. Se eu estiver trabalhando com uma característica influenciada por 4 locos, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, azão, azinho, bezão, bezinho, enfim, 4 genes diferentes, aí o negócio vai aumentando, gente, numa proporção que eu tenho que ter 256 plantas no campo para que eu possa ter a população perfeita. Eu vou ter 81 genótipos, certo? 16 fenótipos diferentes. Então, tenta entender comigo, né? Quanto mais eu vou aumentando os locos, mais complicado vai ficando. Se eu estou trabalhando com uma característica, por exemplo, que é influenciada por 21 locos diferentes, eu teria que ter mais de 4 trilhões. Eu teria que ter mais de 4 trilhões de plantas no campo para que eu pudesse ver todos os fenótipos possíveis ali existentes, né? Então, se fosse dominância completa, eu teria mais de 2 milhões de fenótipos diferentes, mais de 10 bilhões de fenótipos se não tivesse dominância. Então, é impossível, eu teria que ter mais de 10 milhões de hectares aqui para conseguir plantar, exemplo, soja. Então, num programa de melhoramento, eu tenho que trabalhar com características que sejam governadas realmente por poucos locos. Porque quanto mais locos, mais complexo vai ficando. Maior a influência ambiental, tá? Ah, só voltando aqui, né? De onde saem esses números, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Vem exatamente desse slidezinho aqui, tá? Número de gametas, 2 elevado a n. N vai ser o número de locos que eu vou estar trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com 2 locos, quer dizer que é um azão, azinho, eu tenho 2 genes, né? Desculpa, 2 classes de gametas, porque é 2 elevado a 1, tá? Se eu estou trabalhando com 2 locos, é 2 elevado a 2. 3 elevado a 2, 4 elevado a 2. Então, quanto maior o meu n, como eu estou trabalhando com exponencial, né, com questões exponenciais, os números vão estourando, né? Mesmo n não sendo tão gigantesco. Por quê? Porque eu estou trabalhando com expoentes, né? Então, se eu estou trabalhando aqui com n, então, elevado a n, eu sempre vou estar trabalhando com questões exponenciais, os números aumentam muito, né? Mesmo você tendo um n aumentando somente 1, né? Então, N1, N2, N3, N4, olha a diferença, né? Como vai aumentando os genótipos, os gametas, os fenótipos, enfim, o que eu preciso, né, para poder trabalhar. Então, somente lembrando, né,
e para fixar o que nós vimos e revisar, nós temos os caracteres qualitativos e os caracteres quantitativos. Os qualitativos influenciados por um ou poucos genes, os quantitativos influenciados por múltiplos genes, fatores múltiplos, poligenes, muitos locos. Qualitativos, o efeito individual sobre a característica é grande. Já o efeito individual sobre a característica é pequeno, ou seja, por quê? Porque aqui neste caso, nós temos muitos genes influenciando, então cada gene influencia um pouquinho. Nos qualitativos, o ambiente influencia pouco, porque eu tenho poucos genes, mas aqui, nos quantitativos, a influência ambiental é bem maior, tá? Aqui eu consigo separar bem as classes fenotípicas, porque são fatores, variações discretas. Aqui já é difícil, aqui vão ser classes, né? Aqui é uma coloração que vai alterando, é a altura que é diferente, é mais sutil, né? A diferença que vai acontecendo. Aqui a distribuição fenotípica, então, é discreta e aqui é contínua. Então, discreta, quando eu tenho classes que eu consigo observar e separar, e contínua, quando eu comentei, né? É algo sutil, né? Vai alterando aos poucos e aí eu vou tendo muitas variações que eu vou observando no campo, tá? Quando a característica é descontínua, eu tenho ou plantas muito altas ou plantas baixas. Altas e baixas, e vai mantendo essa altura. Quando a característica ela é quantitativa e ela é contínua, eu vou tendo várias alturas diferentes, que quando eu vou colocar num gráfico, eu vou tendo uma normal, né, uma distribuição normal. Somente como uma curiosidade, né, em relação à pele humana, a coloração da pele humana, ela é sim causada por dois locos, a influência, né? Então, são dois locos que acabam influenciando e a gente vai tendo fenótipos diferentes. Obviamente, né? A gente tem uma gradação muito grande do que a gente observa, também porque existe uma influência ambiental. Mas, se nós formos ver, né? Nós teríamos, quando nós temos dois locos em dominância, nós teríamos uma tonalidade mais escura. E quando temos os dois locos recessivos, uma tonalidade mais clara, e aí toda a variação que nós vamos observando aqui vai ser de acordo com a existência de genes em dominância ou recessividade. Quanto mais genes em dominância nós temos, mais escura é a tonalidade, maior vai ser o acúmulo de melanina. E quanto menos genes em dominância, menos acúmulo de melanina, então tonalidades mais claras. Então é interessante nós pensarmos isso, né? Que nesse caso a gente tem a influência também de dois locos que vão interferir na tonalidade. Por isso que é possível nós termos, né? Quando nós temos, por exemplo, genes gêmeos bivitelinos, que não são clones, né? Porque os genes univitelinos, eles têm basicamente o mesmo código genético, são clones, né? Quando nós temos, por exemplo, uma gestação de gêmeos que são bivitelinos, ou seja, que vieram de duas fecundações, nós podemos sim ter irmãos com tonalidades de pele totalmente diferentes, né? Então, só trouxe como uma curiosidade, né? Não sei se todo mundo sabia disso. Já, por exemplo, a tonalidade e a coloração dos olhos, aí já é influenciada por uma grande quantidade de genes, muitos locos. Por isso que a tonalidade de olhos ainda é maior, né? Existem muitas peculiaridades, né, na tonalidade dos olhos. Então, nesse caso, não é um número tão pequeno de locos que influencia, já é uma quantidade bem maior de locos, então a complexidade acaba aumentando, tá? Mas é isso. Hoje nós vimos, então, algumas diferenças entre esses caracteres, porque que dependendo do programa de melhoramento que você vai trabalhar, você tem que observar muito bem como é que é essa característica que você vai, no caso, estar trabalhando dentro do programa de melhoramento, se é um caractere quantitativo ou qualitativo, isso vai interferir. Se você vai realizar autofecundação ou não, isso também vai interferir nos resultados que você vai observar. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, até a próxima aula.